Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso curso de Cálculo 1. Eu sou o professor Tiago de Oliveira e na videoaula de hoje vamos trabalhar com continuidade segunda parte. Bora lá! Nesta videoaula, vamos apresentar alguns teoremas importantes que são decorrentes da definição de continuidade. Vamos ver também alguns exemplos. Mas antes, vamos rever a seguinte definição. Uma função f é contínua em um número a se limite de f de x quando x tende a A for igual a f de A. Observe que a definição 1 implicitamente requer três coisas para a continuidade de f em A. Primeiro, f de A está definida, isto é, A está no domínio de f. Segundo, limite de f de x quando x tende a A existe. Terceiro, o limite dessa função, quando x tende a A, é igual a f de A. Isso nos ajuda nos exercícios, tá? Continuando. Ao invés de sempre usar as definições 1, 2 e 3 apresentadas na videoaula anterior para verificar a continuidade de uma função, como no último exemplo da aula anterior, aquele lá, o f de x igual a 1 menos raiz de 1 menos x ao quadrado, que era metade de uma circunferência. Muitas vezes é conveniente usar o próximo teorema, que mostra como construir as funções contínuas complicadas a partir de simples. Teorema 4. Se f e g forem contínuas em A, e se ser for uma constante, então as seguintes funções também são contínuas em A. f mais g, f vezes g, f menos g, f sobre g, se g de A é diferente de zero, eu pulei aqui, mas e a c vezes f, se é a constante. Então, se f e g forem contínuas em A e c é uma constante, todas essas funções também são contínuas em A. Cada uma das 5 partes desse teorema segue da correspondente propriedade dos limites. Por exemplo, vejamos a demonstração da parte 1. Uma vez que f e g são contínuas em A, temos que o limite de f de x quando x tende a A é igual a f de A. Se a função é contínua em A, então isso acontece. E o limite de g de x quando x tende a A é igual a g de A. Ok. Logo, o limite de f mais g de x quando x tende a A é igual ao limite de f de x mais g de x quando x tende a A, usando as propriedades, né? Aqui é igual ao limite de f de x quando x tende a A, mais o limite de g de x quando x tende a A, que é igual a, se f é contínua em A, então esse limite é igual a f de A. A nossa g também é contínua em A, então o limite dessa função quando x tende a A é igual a g de A. Por sua vez, né, nós temos aqui a f mais g de A. Isso mostra que f mais g é contínua em A. O seguinte teorema foi enunciado nas videoaulas anteriores como a propriedade da substituição direta. Teorema 5, letra A. Qualquer polinômio é contínuo em toda a parte, ou seja, é contínuo em R, do menos infinito ao infinito. B. Qualquer função racional é contínua sempre que estiver definida, ou seja, é contínua em seu domínio. O conhecimento de quais funções são contínuas nos permite calcular muito rapidamente alguns limites, como no exemplo a seguir. Exemplo, encontre o limite de x ao cubo mais 2x ao quadrado menos 1 sobre 5 menos 3x quando x tende a menos 2. Solução. A nossa função é uma função racional. Assim, pelo teorema anterior, é contínua em seu domínio, que é o quê? Todos os valores reais de x, tal que x é diferente de 5 sobre 3. Se o x for 5 sobre 3, vai zerar o nosso denominador. Então, na nossa função, a gente pode usar qualquer valor para x diferente de 5 sobre 3. Logo, o limite dessa função quando x tende a menos 2, observe que é diferente de 5 sobre 3, basta calcular o f de menos 2. Então, onde tem x, vocês vão colocar menos 2. Vão fazer as contas e encontrar o valor do limite quando x tende a menos 2. Bem tranquilo, né?
Teorema 6. Os seguintes tipos de funções: funções polinomiais, funções trigonométricas, funções exponenciais, funções racionais, funções trigonométricas inversas, funções logarítmicas, funções raízes, são contínuas para todo número de seus domínios. Isso é muito importante. Vamos ver um exemplo. Onde a função f de x igual a ln de x mais arco tangente de x sobre x ao quadrado menos 1 é contínua. Solução. Sabemos do teorema 6, que acabamos de enunciar, que a função y igual a ln de x é contínua em seu domínio, ou seja, ela é contínua para x maior que zero. E que y igual a arco tangente de x é contínua em R. Assim, pela parte 1 do Teorema 4, vamos recapitular. Lá na primeira parte do Teorema 4 fala o seguinte: se f é contínuo em A e g é contínuo em A, então f mais g é contínua em A. Então, pela parte 1 do Teorema 4, nós vamos ter que y igual a ln de x mais arco tangente de x é contínua em 0 até infinito. Então, recapitulando, né? A nossa ln de x é contínua em seu domínio, ou seja, para x maior que zero. E y igual a arco tangente de x é contínua em R. Então, a soma dessas duas funções é contínua em 0 até infinito. Agora, vamos olhar para o denominador. Y igual a x ao quadrado menos 1 é um polinômio. Portanto, é contínuo em toda parte. Tranquilo. Só que esse x ao quadrado menos 1 está no denominador. Então, pela parte 5 do Teorema 4, que fala lá da função racional, f é contínua em todos os números positivos x, exceto onde esse carinha é igual a zero. E onde que esse carinha é igual a zero? Onde x é igual a menos 1 ou 1. Só que menos 1 não entra, né? Visto que na primeira parte aqui nós só queremos x no intervalo de 0 a infinito. Então, a nossa função é contínua nos intervalos abertos de 0 até 1, porque o 1 não entra, e de 1 até o mais infinito. Vamos ver um outro exemplo. Calcule o limite de seno de x sobre 2 mais cosseno de x quando x tende a π. Solução. O teorema 6, que acabamos de ver, nos diz que a função y igual a seno de x é contínua. A função no denominador y igual a 2 mais cosseno de x é a soma de duas funções contínuas e, portanto, é contínua. Uma observação importante. Observe que esta função nunca é zero, o 2 mais cosseno de x, pois cosseno de x é maior ou igual a menos 1 para todo x, e assim, o 2 mais o cosseno de x sempre vai ser maior que zero em toda parte. Logo, a função aqui racional, seno de x sobre 2 mais cosseno de x, é sempre contínua. Portanto, pela definição de função contínua, o limite dessa função, né, quando x tende a π, é igual a f de π. O f de π basta substituir. Vocês vão ter seno de π, que é 0, 2 mais cosseno de π, que é 1. Então, fica 0 sobre 1, que é igual a 0. Olha que maravilha. Outra forma de combinar as funções contínuas f e g para obter novas funções contínuas é formar a função composta f bola g, ou seja, a nossa função composta f de g de x. Esse fato é uma consequência do seguinte teorema, teorema 7. Seja f contínuo em b e limite de g de x quando x tende a igual a b. Então, o limite da função composta f de g de x quando x tende a é igual a f de b. Em outras palavras, o limite da função composta f de g de x quando x tende a A é igual a f de limite de g de x quando x tende a A. Intuitivamente, esse teorema é razoável, pois, se x está próximo de A, então g de x está próximo de B. E como f é contínua em B, se g de x está próximo de A, então a função composta f de g de x está próxima de f de b. Olha que legal. Exemplo, calcule o limite da arcosseno de 1 menos raiz de x sobre 1 menos x quando x tende a 1.
Solução. Uma vez que arcosseno é uma função contínua, podemos aplicar o teorema 7, o teorema que acabamos de ver. Então, observe, olha, aqui nós temos o limite da arcosseno. Podemos considerar esse arcosseno como se fosse a nossa f. E 1 menos raiz de x sobre 1 menos x, como se fosse a nossa função g de x. Então, nós temos uma função composta. E observe mais ainda, né? Voltando. Nós vimos que a arcosseno é uma função contínua. Então, podemos reescrever esse limite da seguinte forma. Arcosseno de limite de 1 menos raiz de x sobre 1 menos x quando x tende a 1. Observe que esse limite aqui dá uma indeterminação, 0 sobre 0. Então, precisamos resolver esse limite. Existem algumas formas, né? Observe que no denominador é 1 menos x, que é a mesma coisa que 1 menos raiz de x vezes 1 mais raiz de x. Podemos simplificar, né? Então, o limite vai ficar da seguinte forma, 1 sobre 1 mais raiz de x. Em outras palavras, né, isso aqui vai dar meio. Ou seja, o nosso limite, então, dessa função composta é igual a arcosseno de meio, que é igual a π sobre 6. Vamos para o último teorema da nossa videoaula. Se G for contínua em A e F for contínua em G de A, então a função composta FOG dada por F composta G de x, que é igual a f de g de x, é contínua em A. Esse teorema é com frequência expresso informalmente dizendo que uma função contínua de uma função contínua é uma função contínua. Vamos ver um exemplo para vocês entenderem melhor. Onde as seguintes funções são contínuas. Letra A, h de x é igual a seno de x ao quadrado. Solução. Temos que a h de x é uma função composta, né, da forma f de g de x, onde a g de x é o x ao quadrado e a f é a seno de x. Tranquilo. Agora, g é contínuo em R, pois é um polinômio. E f também é contínuo em toda parte. Logo, h, que é f composta g, é contínua em R pelo teorema 8 que acabamos de ver. Exemplo B. Seja f de x igual a ln de 1 mais cosseno de x. Solução. Sabemos do teorema 6 que f de x, que é igual a ln de x, é contínua em seu domínio, né? Ou seja, quando x é maior que zero. E g de x, que é igual a 1 mais cosseno de x, é contínua, pois ambas, y igual a 1 e y igual a cosseno de x, são contínuas. Portanto, pelo teorema 8, f de x, que pode ser escrito como uma função composta f de g de x, é contínua sempre que estiver definida. Agora, ln de 1 mais cosseno de x está definida quando 1 mais cosseno de x é maior que zero. Dessa forma, não está definida quando cosseno de x é igual a menos 1. E isso acontece quando x for mais ou menos π, mais ou menos 3π, mais ou menos 5π e assim por diante. Logo, f tem descontinuidades quando x é um múltiplo ímpar de π e é contínua nos intervalos entre esses valores. Então, aqui nós temos um gráfico para entendermos um pouco melhor, né? Então, aqui a gente tem o π, aqui a gente tem o menos π, né? E observe que ela é descontínua nesses valores. Então é isso, pessoal. Pessoal, os slides foram elaborados com base nas notas de aula do livro Cálculo, volume 1, do Stuart, e do livro Cálculo A, da Diva. Um grande abraço e até a próxima videoaula.